Olá, bom dia. Aproveitando que nós estamos no mês de maio, mês do geógrafo, né? Próximo dia 29 de maio, dia do geógrafo. Eu gostaria de dar aqui uma pequena contribuição acerca dessa ciência, né? No entendimento dos fenômenos espaciais, né? A contribuição da geografia no entendimento dos fenômenos que ocorrem no espaço, bem como as espacialidades desses fenômenos. Então, hoje, vou fazer uma abordagem acerca da geografia e o transporte público, certo? Então, assim, transporte público hoje ele é fundamental, vamos dizer assim, na dinâmica urbana, na circulação urbana e no próprio desenvolvimento, né, da cidade, certo? Me refiro ao transporte público urbano, tá certo? Hoje, o deslocamento das pessoas pelas diversas partes da cidade basicamente é feito por ônibus, né? Existem outros mecanismos, mas o ônibus continua sendo o meio mais democrático, né, de massa para a circulação de pessoas. Então, assim, de que forma a geografia pode contribuir numa explicação acerca do funcionamento desse, é, desse serviço, que é o transporte público, né? Então, primeiramente, para a gente poder compreender, né, essa importância, devemos recorrer um pouco à história, entender que a sociedade brasileira, né, a sociedade piauiense, a sociedade teresinense não é diferente, elas resultam, né, do modo como o capitalismo se instalou nesses locais, né? Se instalou aqui, no caso de Teresina. E como as sociedades desses lugares, né, se adaptaram, né, a essa expansão do capitalismo. Pelo menos dois processos merecem bastante destaque nesse entendimento e que, de certa forma, estão relacionados, né, ao transporte público, que é o processo de industrialização, né, e o processo de urbanização. Esses dois processos eles se intensificam principalmente depois do pós-Segunda Guerra. Então, nós podemos dizer que da Segunda Guerra Mundial para cá, criou-se um estilo de vida muito peculiar, principalmente na cidade brasileira. Um estilo de vida marcado pelo individualismo, um estilo de vida marcado pela segregação e um estilo de vida marcado pela gentrificação. Ou seja, resumindo, nós temos um sistema que, a partir da forma como ele se desenvolve, ele cria dentro da sua essência um monte de desigualdades. E essas desigualdades, elas naturalmente recaem e penalizam principalmente as populações de baixa renda. São essas populações de baixa renda que aos poucos, né, são expulsas, e aí entra o processo de gentrificação, são expulsas das áreas mais centrais para as áreas mais periféricas da cidade. Nesses locais, favelas, vilas, comunidades, né, loteamentos, são locais desprovidos de todo tipo de infraestrutura. E o principal reflexo, né, da carência dessa infraestrutura é vista principalmente nos transportes, porque muitas vezes esses locais eles não dispõem de tudo aquilo que satisfaça a necessidade de suas populações, né? São trabalhadores, são operários, são empregadas domésticas que têm que se deslocar para outros locais da cidade visando a sua sobrevivência, né? Então, fica notório que o transporte público ele é fundamental na dinâmica urbana e no desenvolvimento da cidade. Por isso, um bom sistema de transporte público, né, eficiente, seguro, né, e, sobretudo, confortável, ele é importante na dinâmica da cidade e na democratização dos lugares, que né, devem ser lugares de acesso para todas as pessoas que moram na cidade. Todo indivíduo urbano ele tem direito, né, de andar pelo espaço de forma democrática. E para as populações de baixa renda é o transporte público, né, que favorece esse acesso.
Então, assim, a cidade brasileira, ela foi criada, foi organizada para atender basicamente a classe média, a classe rica, né? Daí quando eu falo de sociedade individualista, né? O uso do automóvel. O automóvel já não cabe mais na cidade. Isso é notório, né? A mobilidade urbana hoje é prejudicada pelos congestionamentos, né? Pela ocupação das calçadas, né? Então, tudo isso cria transtorno, sobretudo para as populações de baixa renda que moram cada vez mais distante da cidade. Então, o transporte público eficiente, ele por ser de massa, né, ele é também democrático. Permite que outras pessoas, que as pessoas possam circular por toda a cidade. Né? É um direito do cidadão. Trazendo um pouco para a nossa realidade, né? Teresina está passando desde 2016 por um processo que a gestão local chama de sistema de integração do transporte, sistema de integração, né? Sistema integra. É importante, primeiramente, que se diga que esse sistema de integração de transporte é apenas por ônibus. Não há uma integração do ônibus com barco, não há integração do ônibus com metrô, não há integração do ônibus com trem, com bicicleta. Pelo contrário, o que a gente tem notado é que as ciclovias que existiam desapareceram, né? Para ceder lugar para os corredores exclusivos voltados para os ônibus. Nada contra o sistema como um todo, porém é preciso que haja por parte do poder público municipal, da gestão, um planejamento de tal forma que vise atender às necessidades de quem realmente precisa do ônibus. São muitas as reclamações de toda ordem, né? Reclamações de demora, reclamações de segurança, reclamações de desconforto no interior dos ônibus. Né? O sistema começou em 2016 e somente agora em 2019 ele teve todos os seus terminais de integração concluídos. Então, assim, por tudo isso, fica evidente que para que se realmente tenha um espaço urbano realmente democrático e que atenda às necessidades de todas as pessoas, é preciso que se valorize, sobretudo, aqueles cidadãos que realmente mais necessitam. Né? E o transporte público é, sem dúvida nenhuma, a mola propulsora disso. Né? É preciso que se incentive as pessoas, por exemplo, a deixar o automóvel ou outro qualquer transporte individual motorizado e vá para o ônibus, mas para isso é preciso que haja uma melhoria do sistema como um todo. Então, o sistema de transporte público ele é fundamental sim para a dinâmica urbana e para o desenvolvimento da própria cidade. Tá certo?